No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um bolo extra macio de nozes. É um bolo super úmido, super maravilhoso, com gosto e textura de nozes. E um brigadeiro de especiarias. Douglas, mas por que um brigadeiro de especiarias e não um doce de leite e um chocolate? Porque eu não sou igual a todo mundo. Vou fazer um brigadeiro diferentão aqui pra vocês, que é um sabor complementar muito incrível. As especiarias com nozes combina muito. Tudo bom? Então se você já gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, que o YouTube entende que você gostou. Então já deixa o likezão maravilhoso, tá? E compartilha com seus amigos, manda pra sua tia, pra sua avó, manda pro grupo da família, pra ter alguém que faça pra você. Manda pra todo mundo o vídeo, tudo bom? E bora pra essa receita maravilhosa, porque é um bolo extremamente fácil e simples de fazer. Bora? Então, pra começar esse bolo, a gente vai começar peneirando os nossos ingredientes secos. Aqui eu vou usar 1,5 xícaras de farinha de trigo, juntamente com meia colher de sopa de fermento em pó e uma pitadinha, uma pitadona de sal, na verdade, tá? Depois que esses ingredientes secos estiverem bem misturadinhos, eu vou acrescentar 60 gramas de nozes. Essas nozes eu passei no liquidificador pra virar tipo uma farinhazinha, mas eu não quero essa farinha muito fina, porque eu quero sentir os pedacinhos de noz ainda, tá bom? Então vou no liquidificador, no processador se você tiver, vou pulsando até virar realmente uma farinhazinha um pouco grossa. Se você não gostar de nozes, você pode substituir aqui por outra oleaginosa, amêndoas, castanha, sei lá, castanha do Pará, qualquer outra oleaginosa vai cair aqui muito bem, inclusive o amendoim. O amendoim também fica super gostoso aqui, tá bom? E aí eu misturo com um fouetzinho para esses ingredientes se incorporarem, e aí eu reservo, porque eu vou agora misturar os meus ingredientes líquidos. Esse bolo, ele é feito pelo método direto, juntamente com o método esponjoso. No método direto, a gente mistura todos os ingredientes secos e depois mistura com os ingredientes líquidos. É aquele típico bolo da tarde, de liquidificador, que todo mundo faz. É muito simples. Porém, nessa massa a gente tem nozes, que dá um peso extra pra massa. Então se você faz o método direto e coloca as nozes aqui no meio, é capaz de ele ficar um pouquinho mais durinho, um pouquinho mais resistente por causa das nozes, tá bom? Então por isso eu mesclo dois métodos, o método direto e o método esponjoso. Aqui não vai ser um método extremamente esponjoso como um pandeló, mas a gente vai misturar os nossos ovos juntamente com o açúcar aqui, fazendo uma esponja, tá bom? Aqui eu vou acrescentar 3 ovos, no caso eu sempre uso um a mais, porque aqui em casa vocês sabem, se você não sabe vai saber agora, a gente tem galinhas que são livres, então as galinhas vivem por aqui e elas põem ovos de tamanhos aleatórios, então são ovos pequenininhos, outros um tanto maiores, então os ovos geralmente são menores do que o que vocês compram no mercado, tá bom? Mas aqui são 3 ou 4 ovos. Eu vou deixar a gramatura desses ovos na descrição do vídeo. Eita, meu óculos quase foi agora. E aqui eu vou colocar as minhas claras separadas das minhas gemas, tá? E eu preciso bater essas claras em neve. Aí eu bato com minha batedeira essas claras em neve, até ficar aquele pontinho durinho maravilhoso. Chegou nesse ponto, eu vou acrescentar o meu açúcar. E aqui eu tô usando açúcar refinado, tá bom? Quando eu faço massas de bolo pandeló, ou que tem um método esponjoso, eu costumo usar o açúcar refinado porque ele é mais levinho e ele se incorpora com maior facilidade na minha massa. E aí fica a massa mais leve. Mas se você só tiver açúcar cristal, também vai dar certo, não tem muito bicho, tá? É só porque são detalhes, tudo bom? Aí eu acrescento metade desse açúcar aqui nas minhas claras e depois eu acrescento as minhas gemas uma a uma e depois eu acrescento o resto do açúcar. Ué, Douglas, por que tu não acrescenta o açúcar todo de uma vez? Porque o açúcar, ele dá estabilidade para as claras, mas ele é um ingrediente que vira água. Ele é um ingrediente que está em pó, mas ele vira líquido, né? E quando você coloca muito líquido nas claras, que são feitas basicamente de água, você deixa as claras moles demais. E aí elas não têm estrutura para segurar o peso do ar, da leveza das claras em neve. Então eu sempre acrescento metade do açúcar na receita, no máximo, nas minhas claras que vão estar em neve. Tá bom? Aí eu acrescento as gemas e depois eu termino de acrescentar o meu açúcar devagarzinho pra tudo ficar bem incorporado, bonito e cheio de ar. Ó, momento professor de química aqui. Eu não sei da onde as pessoas tiram que acrescentar sal nas claras deixa elas mais durinhas. Gente, o sal dá um efeito contrário, meu Deus! Se a gente for pensar aqui, ó, o que é o sal na vida da gente? O sal, ele é um ingrediente que se você coloca em uma carne, ele desidrata a carne. Então o sal
nas claras de neve, ele também vai desidratar as claras. E se as claras desidratam, ela perde ar. Então não faz sentido colocar sal em clara de neve. Eu não sei de onde as pessoas tiram essas ideias. E outra coisa é que o sal no ovo, ele cozinha o ovo. Tanto que você vê alguns vídeos por aí, não sei qual o nome, é gema temperada, não sei, que eles colocam a poça de sal, colocam uma gema e deixam por algumas horas. E a gema fica durinha, ela cozinha literalmente no sal. Tá? Então, por favor, esquece essa história de colocar sal em clara. Eu sei que pode ser um pensamento de vó, mas só traz malefícios, não tem nada de benefícios, tá? Se você quiser dar uma estrutura melhor para suas claras, você acrescenta um pouco de açúcar e não sal. Sal, não acrescenta sal em claras, tá? Segura aqui na minha mão, ó. Não vamos acrescentar mais sal em claras. Amém. Tudo bom. Depois de estar tudo muito fofinho, eu vou acrescentar o meu buttermilk, que na verdade aqui eu tô usando um leite, são 100 ml de leite com meia colher de chá de vinagre. Eu misturei antes de fazer essa massa e eu coloco de uma vez aqui. Você pode substituir esse leite azedinho por um iogurte ou até um creme de leite, vai dar certo. Aqui a gente não tem nenhum componente químico que vai reagir com o ácido. Aqui eu só tô colocando porque ele dá um efeito mais de, como diz, de veludo para essa massa. Fica uma massa mais aveludada quando a gente coloca algum ingrediente ácido, tá bom? E juntamente ao buttermilk eu vou acrescentar o meu óleo, tá? Aqui eu tô acrescentando 60 gramas de óleo, que também as medidas tá aqui na descrição. Porque de vez em quando eu falo o ingrediente errado, então confirma aqui na descrição. Aí eu bato só pra misturar. É importante você dar uma misturada com o óleo, porque ele é meio difícil de incorporar. E aí quando tá tudo misturadinho, aí eu já posso guardar minha batedeira, porque agora eu vou misturar tudo com o meu muque, tá? Porque eu não quero desenvolver glúten nessa farinha de trigo. Aí aqui os meus ingredientes secos eu coloco de uma vez nessa mistura líquida, e aí eu vou mexendo com o fouet devagarzinho só pra se incorporar. Muita gente por aí costuma alternar os ingredientes líquidos e os secos. Eu até faço isso em algumas receitas. Então a gente tem dois viés. Ou você acaba misturando muito pra não deixar o ar sumir, ou você mistura muito pouco, mas todos os ingredientes de uma vez, para que a farinha de trigo não seja desenvolvida, tá? E dependendo da receita eu uso um método ou outro. E para essa receita eu prefiro misturar a farinha de trigo toda de uma vez, os ingredientes secos que a gente peneirou, tá? Então aqui eu jogo tudo de uma vez aqui dentro e eu misturo vagarosamente com o fouet só para se incorporar. Você vai ver que com as 3 misturadas já tá tudo incorporado. Passo somente a espátula depois lá no fundo da tigela para ver se não tem nenhum pedacinho de farinha de trigo, e a minha massa tá pronta, linda, cheio de nozes e maravilhosa, deliciosa e incrível. Tá bom, turupão? Bora! Aqui a minha massa deu mais ou menos 800 gramas, que eu dividi em duas formas de 16 centímetros. A minha intenção aqui não era fazer um naked cake, mas depois que ele ficou pronto, ele ficou tão perfeito que eu disse, menino, isso aqui vai dar um naked cake, vai ficar bem bonito, bem maravilhoso. E eu acabei transformando no naked cake. Porém, eu não fiz uma coisa muito importante no naked cake, que é o seguinte: quando a gente faz naked cake, a gente precisa que a lateral saia perfeita. E para que a lateral e o fundinho saiam perfeitos, é importante você colocar papel manteiga, tanto na lateral como no fundo, tá bom? Não é pra... Você pode até usar um desmoldante, que também vai dar certo, mas não pode untar aqui com manteiga e farinha, porque senão fica tudo branco, que fica feio, tá bom? No meu caso aqui, como eu não tinha intenção de fazer um naked cake nesse momento, então eu só coloquei o meu papel manteiga no fundo, eu passei um pouquinho de manteiga na minha assadeira, coloquei meu papel manteiga e joguei a minha massa, tá bom? Não untei nas laterais. Essa massa ela não é uma massa de naked cake, tá? Pra você que quer fazer um naked cake de nozes, é ideal uma massa à base de manteiga, porque a manteiga vai te dar a estrutura necessária. Esse bolo acabou se tornando um naked cake, porque como ele ficou altinho, então ele ficou estruturado. Agora, se eu fosse dividir essa massa no meio para fazer um naked cake em 4 partes, ele não ia dar certo, tá bom? Até porque o naked cake você tem que assar cada camada em cada forma, separadamente, tá bom? Então só tem esse cuidado, porque essa não é uma massa ideal para naked cake, mas acabou se tornando, deu certo, ficou muito bonito. Mas enfim, é livre pra você fazer o que quiser. Eu dou esses conselhos porque gente que nunca fez bolo, eu vou fazer um naked cake, e aí fica super empolgado em fazer a receita e às vezes não dá certo. Aí culpa é eu que tô aqui, né, na manhã na paz, tudo bem, tudo bom. E eu sei que quem já é mais experiente conhece, sabe que essa não é uma massa estruturada pra naked, mas é só pra
vocês saberem, tudo bom? E por que um recheio não de doce de leite? Por que poderia ser um ganache de chocolate? Por que logo um brigadeiro de especiarias? Porque é bom, porque fica bom. Inclusive, quero mandar aqui um abraço, um carinho maravilhoso pra minha prima que me deu essa ideia, tá? Eu tava pensando nesse bolo e eu falei, Jaque, o que eu faço? Um bolo de nozes com o quê? Ela, menina, faz um bolo de nozes com um brigadeiro de especiarias. E, gente, foi a melhor dica que eu recebi, assim, nos últimos tempos. Beijo pra Jaque, que me ajudou aqui, ó, na construção dessa receita. Pra fazer o brigadeiro de especiarias, ele é muito bom porque você vai poder escolher as especiarias que você gosta. Então, se você não gosta de canela, não põe. Não gosta de noz moscada, não põe. Não gosta de cravo, não põe. Tá? Você vai pôr só o que você quiser. Quer fazer um recheio só de canela? Só de canela. Vai virar tipo um bolo de churros, talvez, vai ficar bom. Quer fazer só de anis estrelado? Então põe só anis estrelado. Aí você que manda, meu filho. Você é o dono das especiarias, tá? Aqui no meu caso eu vou colocar 1,5 lata de leite condensado na minha panela. Desculpa a iluminação aí porque já tava de noite e aí as luzes não tem, tudo bom. Mas é pra vocês verem, tá? E a minha seleção de especiarias são: eu vou acrescentar meia colher de chá de canela em pó, 2 cravos da Índia, é pouquinho, gente, não adianta acrescentar muitos ingredientes aqui, porque senão fica com um sabor muito forte, tá? Então um pouquinho de cada um, um toquezinho de cada um, vai fazendo construindo um sabor muito maravilhoso, tá? Então, meia colher de chá de canela em pó, 2 cravos da Índia, vou acrescentar noz moscada, que eu sempre coloco um pouquinho a mais. Quem assiste os vídeos do canal, assistiu o vídeo lá da lasanha, que eu faço um molho branco incrível, vou deixar aqui nos cards. E lá eu coloco bastante noz moscada, porque eu amo. Em doce e em salgado, eu acho muito maravilhoso, tá? Mas é opcional, se quiser não põe. Não. Acrescentei também uma pitada de sal e coloquei uma pimenta do reino, que eu pisei assim, e coloquei uma pimentinha do reino, tá? Pimenta do reino pra você que assistiu, outro vídeo que eu vou indicar aqui, ó. Pra você que assistiu o macarrão pra iniciantes, que eu vou deixar aqui nos cards também. Lá eu falo sobre a importância da pimenta do reino nas comidas salgadas, né? Que ela ativa as nossas papilas salivares. O que isso significa? As papilas salivares são as que identificam o sabor das coisas. Então, quando a comida ela tem pimenta do reino, então você sente mais os nuances da comida, tá certo? Então, eu acrescentei uma pimentinha do reino só pra você poder sentir mais sabores aqui de especiarias que vão além da sua imaginação. Tudo bom? Aí eu misturo muito bem e acrescento 1 colher de sopa de manteiga e 1,5 caixa de creme de leite. Aí é aquela história de brigadeiro, mexe tudo muito bem. Lembrando que se você colocar, sei lá, pau de canela aqui, o cravo, é importante você tirar. Eu esqueci de tirar os cravos, ainda bem que o bolo é só aqui pra casa, então acho que ninguém vai comer o cravo, tudo bom? Mas é isso, tá? Cuidado, vai mexendo sempre. E qual é o ponto desse brigadeiro? A gente quer um brigadeiro em ponto de bico, porque a gente vai rechear e vai colocar na cobertura, vai ficar bem bonito. Pra fazer esse ponto de bico maravilhoso, você vai chegar no ponto, eu apelidei de ponto dos blocos. Por quê? Geralmente quando você tá fazendo brigadeiro e você puxa com a colher, ele vai caindo na colher normalmente, ele cai lisinho. Quando ele chega no ponto de blocos, quando você puxa a colher assim, ele vai caindo em bloquinhos, ele cai puff, 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 ele cai, quando não cai lisinho, ele cai em blocos, em pedaços assim, sabe? Eu vou mostrar agora no vídeo, vou colocar o vídeo aqui pra vocês pra mostrar como é esse ponto de blocos, tá? Vai! Esse é o ponto ideal para todo brigadeiro que você quiser, quando você precisar fazer o recheio ou até mesmo uma cobertura para o bolo, tá bom? Então esse ponto de brigadeiro ele é o ponto que eu adoro e é o ideal. Se você quiser fazer um brigadeiro em ponto de enrolar, eu vou indicar o vídeo que eu fiz no ano passado, que é um bolo de cenoura com brigadeiro, tá? No meu aniversário, eu vou deixar aqui nos cards, que lá eu ensino a fazer o ponto do brigadeiro de enrolar, tá? Aqui ó, clica. Já tu clica. Quando o meu brigadeiro chega nesse ponto, eu desligo o fogo, coloco em um potinho, se tiver algum cravo eu tiro, que no caso eu esqueci, mas você tira, tá? Algum anis estrelado, canela em pau, você tira todos daqui, tá bom? E aí você cobre com um plástico filme e você vai deixar fora da geladeira, tá bom? Aqui eu sempre faço bolo de um dia pro outro, o bolo recheio num dia
e eu confeito no outro. Se você for iniciante, quer fazer um bolo naked, então eu recomendo você fazer o recheio num dia, o bolo no outro e só juntar tudo num terceiro dia, tá? Porque você fica fazendo passo por passo, com mais calma, são vários ingredientes, então fica mais organizado pra você que está começando no mundo dos bolos. Tudo bom? O meu recheio ele passou a noite fora da geladeira e o meu bolo foi pra geladeira, por isso ele ficou mais estruturado pra eu poder trabalhar hoje. Lembrando que eu sempre cubro ele com um plástico filme pra ele ficar bem úmido, não perder a umidade da geladeira, porque a geladeira também tira a umidade do nosso bolinho. Depois de uma noite, meu bolo na geladeira, meu recheio fora da geladeira, eu tiro meu bolo dela, e aí eu tiro o plástico filme, e aí eu vou tirar só esse topinho do bolo, que é essa partezinha mais caramelizada do bolo, tá bom? Meu bolo não tem topinho, então nem cortei nem nada, tá? É um bolo que fica retinho. Eu assei esse bolo a 160 graus por 35 minutos, tá bom? Então ele fica um bolo mais retinho, maravilhoso. É incrível, pitel. Pitelzudo. Esse bolo, eu não quero um bolo molhado, mas eu acho importante molhar pelo menos o bolo de baixo, porque ele vai para a geladeira depois, e a geladeira adora ressecar meus bolos. Então eu fiz uma caldinha aqui com uma colher de leite condensado para 2 de água, misturei e molhei aqui meu bolo de baixo rapidinho. Agora eu escolho um lugar bem bonito para você servir. Eu vou servir no meu pratinho, um prato grande que eu tenho aqui. Aí eu vou colocar o meu bolinho maravilhoso ali no meu pratinho. E aí eu vou começar a colocar o meu recheio. Olha o ponto do meu recheio como ele fica. Ele fica bem cremoso, bem bonitão, mas ele não é aquele recheio que escorre da colher ou fica muito duro, tá? Você não vai conseguir nem enrolar e nem fazer um dripping no bolo, por exemplo. Ele é aquele recheio realmente intermediário, ponto de colher mesmo. Aqui eu vou colocando o meu recheio, meio que fazendo pontinhos, assim, biquinhos no meu recheio, tá? É só empurrar ele, eu aperto com força no bolo, depois eu faço a pontinha dele soltando devagar, e aí você tem um biquinho pra cima. Lembra de que pode usar bastante recheio aqui, tá? O recheio, ele é pensado pro recheio e pra cobertura, então dá tranquilo pra você fazer os dois, tá bom? Então eu faço uma camada bem generosa de recheio, fazendo bolinha por bolinha, até ficar todo maravilhoso, cheio de bolinhas. Depois que você colocou seu recheio em bolinhas maravilhosas aí, você pode usar um bico, você pode fazer como você quiser. Não precisa colocar em bico de confeitar, se você quiser só servir assim, fazer mais rústico, você pode espalhar com uma colher também que vai dar certo. Aí eu coloco o meu segundo bolo em cima, que tá bonitão, maravilhoso, e aí eu só completo com mais recheio, do mesmo jeito que eu fiz no recheio. E aí você cobre todo o seu bolo a partir de cima com bolinhas do recheio, como você fez no recheio, tá certo? Por cima eu coloquei aqui um pouquinho de nozes moídas, aquela mesmo que eu usei na minha massa, tá bom? Deixei um pouquinho aqui pra colocar em cima e coloquei 2 nozes inteiras só pra dizer que o bolo é de nozes e tá muito cheiroso, maravilhoso, tá? E aí o seu bolo tá pronto, você pode partir pra toda a sua família e comer e se lambuzar, que é muito bom. Vai estar focando, né, meninas? Mas ó. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo e aproveita e me marca lá no Instagram, tá? Se caso você fizer esse bolo, me marca lá no Instagram, que lá sou dog.cakes. E agora me deixa comer o meu bolinho, que tá com um cheiro muito bom e maravilhoso. Vamos lá? Adoro massas à base de óleo que são bem úmidas, né? Fofinho. Você sente o sabor das nozes no bolo. Você sente os pedacinhos de noz ainda bem trituradinhos. A cobertura ela é bem marcante, mas ao mesmo tempo você sente vários sabores. É incrível, maravilhoso, muito bom, muito incrível. Pitelzudo, tá bom? Um beijo e até semana que vem com um vídeo novo nesse canal maravilhoso. Tchau!
Tchau. Hum. Hum.